Simbora, simbora. Vamos falar aqui, ó, consulta integrada, endocrinologia e nutrição. Senhoras e senhores, nossa médica endocrinologista que está à frente do Ciendo Endocrinologia, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo. Seja bem-vinda. Tudo bom, Poli? Tudo bem. Eu recebi aqui um médico, já tem tempo, acho que tem umas 3 semanas, em que ele dizia assim, o futuro da medicina é a nutrição. Olha que interessante, acho que ele foi um pouco radical, mas interessante, ele dentro de uma visão de prevenção, né? É exatamente dentro de uma visão de prevenção. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então não é exagerado, não. Não é exagero, não. Na verdade, assim, o papel do médico muitas vezes é ficar apagando incêndio, né? E não é essa a proposta. Okay. Quando você pensa em causa, a alimentação, ela é hoje, digamos, para a maioria das pessoas, a causa de muitas doenças e que para as pessoas que acham que é uma fatalidade, tá ali com o exame alterado ou tem um problema súbito, ela não entende essa relação entre essa doença que ela tá e o que ela vem comendo. Então é por isso que o nutricionista ele é fundamental nesse aspecto, né? Entendi. Então tem que ficar muito atento àquilo que a gente começou já. Comer era para ser algo só para nutrir o nosso organismo, era para ser algo só positivo. Como a gente vem comendo errado, acaba sendo algo negativo. E aí esse vira o grande papel do nutricionista, porque quanto pior a alimentação, mais trabalho, em tese, o nutricionista vai ter para mudar toda essa visão que as pessoas têm do que é nutrição, né? Então, assim, no geral, se a gente tirar o aspecto, né, do que é, de como é o trabalho do nutricionista, porque a gente tem muito a convenção, Léo. A convenção é o quê? De que o nutricionista e o médico, eles fazem consultas. Então, isso é o tradicional, né, que vem lá do passado. Né? Em tese, a expectativa tanto do profissional médico quanto do nutricionista é se formar, começar a atender num consultório e, em tese, ali o que ele vende é a consulta. Então, isso era o que acontecia antes e que a gente está buscando mudar, porque a sociedade toda mudou. Então, esse formato de consultório apenas, e de fazer ali uma prescrição, né, o médico prescrever um remédio e o nutricionista prescrever um plano alimentar, isso é diferente. O nosso papel ampliou muito, né, diante das maiores dificuldades, porque o nosso trabalho é identificar quais são as dificuldades do paciente e como a gente vai ajudar. Então, nesse modelo consultório-consulta, fica muito limitado. Então, a ideia é, digamos, a gente vê aí as redes sociais, vê como as pessoas estão mais próximas dos profissionais e como nós, profissionais, vamos nos posicionar diante de todas essas mudanças, porque não dá mais para voltar para trás, né? Então, assim, esse modelo tradicional, ele tá caindo, né? Uhum. Vamos lá, doutora, vamos falar um pouco dessa parte da nutrição e depois entender como é que faz esse casamento. Não eu, mas algumas pessoas questionam o papel do nutricionista, né? Exatamente. Assim, e realmente o papel do nutricionista, ele vai depender muito do próprio profissional, Léo, porque o profissional, ele vai precisar se diferenciar. Por quê? Porque a informação ela está muito acessível. Então, hoje existem vários aplicativos, né, que o próprio paciente ele pode acessar. Eu quero emagrecer. Ele abre lá um aplicativo, ele coloca lá o peso, a altura, a meta, o objetivo. O aplicativo vai dar uma sugestão de dieta para ele. Então, isso dificulta para o profissional. O profissional que se formou só para prescrever o plano alimentar tradicional e a relação dele ser essa, consulta, prescrição de plano nutricional, ele vai ter mais dificuldade nos dias de hoje, porque o paciente não quer mais só isso. Então, ele precisa ver um diferencial nessa consulta. E aí, como abordar isso? Aí essa mudança de mentalidade. É um paradigma, né, que a gente vive hoje, é essa ideia do que o paciente espera, né, dele ter uma expectativa, e geralmente essa expectativa é ainda tradicional. Então ele pensa assim, para que eu vou em um nutricionista? A maioria das pessoas, do ponto de vista prático, trabalha, né, não tem muito tempo. Então, no próprio trabalho, como é que ele vai se ausentar e vai falar assim, eu preciso ir numa consulta do nutricionista, né? Então, fica parecendo algo supérfluo, desnecessário. Então, fica até difícil ele justificar. Cara, você tocou numa técnica interessante, né? Às vezes é visto como tipo um luxo talvez não tão necessário assim. Como assim? Você vai sair do trabalho, vai parar tudo que você está fazendo para se consultar com o nutricionista? Ou seja, existe, de certa forma, às vezes até um desprezo à super importância que existe no papel desse profissional, né? Exatamente, porque aí, nesse aspecto, assim, geralmente o médico ele é visto como mais voltado para tratar algo mais grave, é uma doença, a pessoa tem uma doença, então ela vai ao médico, ninguém questiona que ela precisa ir ao médico. Já o nutricionista,
e esse é um desafio do nutricionista se posicionar para ele ser valorizado, ele vai ter que ter um algo a mais. Por quê? Porque na prática, hoje, não necessariamente a pessoa que vai ao nutricionista, ela precisa se ausentar do trabalho. Hoje em dia, a gente tem justamente, uma forma de trabalhar, o formato online, ele facilitou muito, e às vezes as pessoas não valorizam muito, né, no aspecto, mas é uma consulta online, será que tem o mesmo papel, o mesmo valor de uma consulta presencial? Mas na prática, se você pensar nesse aspecto da pessoa ter mais mobilidade, poder fazer uma consulta num horário que ela não está no trabalho, num horário que ela está em casa, mais disponível, então isso facilita, é uma das estratégias. Mas de fato, quando a gente avalia um tratamento, quando o paciente tem um objetivo, e aí vamos pegar aí o objetivo de emagrecimento, né? Eu trabalho lá na Clínica Ciendo com uma nutricionista que é a Adriana Bonadio. O paciente, quando ele vem para emagrecimento, geralmente ele já pensou muito antes, né? Se programou, será que eu vou, será que eu não vou? Já adiou muito a consulta. E ali, às vezes, quando ele vem para a consulta e eu avisar para ele que é importante também ele se consultar com a nutricionista, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, porque ele fala, não, mas eu já vim aqui, então assim, demorei para vir aqui, foi um desafio, vim me consultar com você, agora você fala que eu tenho que ir para nutricionista também? Você tá trazendo aqui o relato real de pacientes. Real, porque não deixa de ser um investimento de tempo, de dinheiro, e às vezes não está no planejamento dele isso. Ele focou no tratamento médico, que aí é fundamental, uma avaliação hormonal, uma avaliação das taxas que ele vai ter ali nos exames, uma avaliação das medicações que ele está usando. Então, isso é muito importante. Acontece que o que eu falo sobre o tratamento integrado, nutricionista e endocrinologista, tem a ver com o resultado, Léo. Esse que é o grande diferencial. Porque se eu ficar conversando com você e falar assim, o nutricionista é importante porque ele estudou isso, ele estudou aquilo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, mas é a percepção prática do resultado. Porque hoje eu vejo, e assim, cada vez eu estou deixando de fazer menos consultas. Como assim? A minha ideia é muito me voltar para o resultado do paciente e eu utilizar o que existe hoje de possibilidades e estratégias para que o paciente tenha mais resultado. E quando eu penso nisso, eu agrego a consulta do profissional nutricionista, porque isso é uma experiência prática, o paciente vai ter mais resultado. Num primeiro momento, ele não tem essa ideia, até porque ele ainda não chegou onde ele quer chegar. Então, ele acha desnecessário. Só que do ponto de vista geral, hoje, quando eu falo de tratamento, não vale para mim mais aquele paciente que vem, eu quero me consultar com você. E ele vem, se consulta e vai embora. Okay. Vale o paciente que fala, eu quero fazer um tratamento com você. Então, eu mostro para ele a importância dele ter essa nova mentalidade e, ao mesmo tempo, incluir esse planejamento nutricional no tratamento dele, porque eu vou explicar para ele o resultado. E aí, esse paciente que já vivenciou isso e tem o resultado, ele sim vai poder falar, mas o paciente que está lá no começo, né, no início, ele muitas vezes não vai ter essa visão. E aí é um trabalho meu, um trabalho do nutricionista, de mostrar para o paciente isso, falar assim, olha, a gente vai fazer um compromisso e o nosso foco é o seu resultado. Então, na prática, o papel do nutricionista, principalmente, é saber que sem ele vai ser muito mais difícil. Eu queria voltar no tema que você já trouxe outras vezes, que é a questão quando a pessoa ela opta pelo remédio como um fator milagroso, vamos dizer assim. Uhum. E aí ela não mergulha em novos hábitos. Ter essa inclusão de trazer uma proposta nutricional para o atendimento inclui nesses novos hábitos, né? Exatamente. É comum, então, o cliente bater na tua porta, apesar de ele ter resistido, ter pensado várias vezes, quando ele vai lá, mesmo assim indo lá, ele, não, me dá só um remedinho para poder resolver minha vida, é muito comum. Aí é o imediatismo mesmo, Léo. É muito comum. É assim, a taxa é altíssima das pessoas que querem o remédio. E aí, a minha estratégia é justamente essa. Se eu coloco esse paciente na mão do nutricionista, eu estou mostrando para ele o que eu priorizo. Porque se a minha consulta for toda voltada para o remédio, para o tratamento medicamentoso, eu estou dando para ele, não adianta eu falar para ele, mas o remédio não é tão importante. Se eu passo a minha consulta toda falando do remédio, e se eu ainda não falo para ele a importância que é ele para o nutricionista. Então, isso faz parte da mudança de mentalidade. Por quê? Porque essa mentalidade de que o nutricionista não importa é justamente porque a pessoa ainda não virou essa chave. Porque eu falo assim, o nutricionista, ele vai ser importante para os meus pacientes, porque os meus pacientes estão buscando resultado. Uhum. Então, assim, para aquela pessoa que já está com um percentual de gordura muito bom, já está com hábitos saudáveis no topo,
realmente para essa pessoa, talvez nessa fase que ela já adquiriu os hábitos saudáveis e está tudo rodando perfeitamente, talvez a gente dá um crédito aí, essa pessoa, talvez o nutricionista para ela, e até o médico mesmo não vai ser tão relevante. Mas quem são essas pessoas? Raríssimo, né? Quem é que já está muito bem, quem já tem facilidade para ter hábitos saudáveis? Porque eu falo, muitas vezes a gente tem o programa, né, de emagrecimento da clínica, e nesse programa a gente vivencia junto. Então eu sou endocrinologista, eu vivencio todo o passo a passo do programa. Então se para mim já é desafiador, que já venho, né, trabalhando nessa área desde a faculdade, então querendo ou não eu já vivo essa imersão de falar sobre saúde o tempo inteiro. Para mim já é desafiador manter uma constância, porque a grande questão é manter essa constância. Imagina para uma pessoa que não está nesse meio, para uma pessoa que não é da área da saúde, para uma pessoa que está imersa num ambiente em que a maioria das pessoas não tem uma constância na atividade física, as reuniões de trabalho, as reuniões de família, tudo é regado a muita alimentação assim processada. Então, dizer que é fácil assim, a não ser que a pessoa já tenha tido um resultado muito bom e ela está conseguindo se manter. Mas esse geralmente não é a minha cartela, digamos, de clientes. A maioria dos meus pacientes são pacientes que precisam de ajuda. E aí eu reforço a importância dele focar no resultado e não tem como eu prometer um resultado se ele não colocar no dia a dia, e aí eu falo que é de domingo a domingo, a importância da alimentação saudável. Porque o nutricionista, ele vai ter ali, além, né, de prescrever um plano alimentar, ele vai ter um contato com o paciente, e é esse que é o diferencial do nutricionista hoje, que ele vai ter que mostrar o como. Então, assim, você pode ter no aplicativo uma dieta feita ali para você e tudo, mas quem vai te mostrar como é que você faz isso? Como é que você coloca na prática isso? E eu falo desde receitas, né, que é importante a pessoa ter, receitas aprovadas, testadas, então tá vindo ali um plano nutricional de uma pessoa que faz aquilo, né, porque um aplicativo, um robô que faz ali um plano nutricional, ele não sabe como é que é aquilo na prática. Então, o nutricionista bom é aquele nutricionista que vive aquilo. Então ele está te passando uma receita que ele faz a receita para ele comer. Ele sabe a estratégia que é. Ele vai te passar um suplemento, um suplemento proteico que ele já testou, que ele já tomou. Então ele vai te falar, olha, a melhor forma de você misturar, você está com dificuldade assim, faça de uma outra forma. E esses detalhes, muitas vezes, é o diferencial entre a pessoa aderir ou não ao plano nutricional. Porque é muito mais difícil você aderir a um plano nutricional de um aplicativo, por exemplo. Agora não, se é uma pessoa que está te dando suporte e de repente você testou uma receita, não funcionou, a pessoa tem uma outra estratégia, ela vai te mostrar se de repente você teve um efeito, eu comi da forma que você colocou e meu apetite aumentou. Essa pessoa vai ter ali um conhecimento para imaginar o que está acontecendo com você e mudar aquilo ali. Então esse é o grande diferencial. Você falou, tem coisa que a gente não pensa quando fala de nutricionista, eu tô falando cidadão comum, não alguém que é da área da saúde e tudo mais. Porque você trouxe agora uma coisa interessante. Você falou, por exemplo, de repente o nutricionista vai incluir alimentos que me tragam saciedade. Sim. É porque você falou assim, fulano chegou lá, comeu algo e isso deu mais fome. Existe isso também, né? Isso. Existem alimentos que eles potencializam a tua fome. Sim. Não, e às vezes o que funciona, porque assim, é igual um médico quando prescreve um remédio. Às vezes ele já teve vários pacientes que se deram super bem, a grande maioria dos pacientes se deram bem com aquela medicação, e às vezes chega um paciente para mim e fala, olha, o único, eu usei esse remédio, eu senti tal coisa, que talvez nem é um efeito colateral comum, mas eu como médico tenho que pensar numa estratégia para essa pessoa. Tá. Bem, não interessa o que para todo mundo, eu não posso virar para o paciente, olha, então sinto muito, mas eu nunca vi isso acontecer, então ou você suspende o remédio ou você continua passando mal. Eu não posso falar isso para o paciente. Se realmente esse paciente da mesma forma que com um medicamento ele não se deu bem, com um determinado alimento que mesmo que tenha sido analisado e programado para trazer resultado para o paciente não teve resultado, o nutricionista tem que estar preparado para mudar isso daí. Então, assim, o profissional que vai se diferenciar na nutrição é esse profissional acessível, esse profissional que está aberto a fazer essas trocas, porque um alimento, uma forma, né, um horário, né, que você coloca uma refeição, ele pode fazer um efeito diferente em pessoas diferentes. Então, às vezes é mudar o horário que a pessoa está comendo. O horário, às vezes, olha só. Exatamente. Então, a alimentação, ela tem a ver com isso, né? Você não é
é simplesmente contar calorias. Contar calorias é importante, mas a depender do horário, e aí é o horário realmente no relógio, porque a gente tem um ritmo circadiano que a gente precisa respeitar, mas é também de acordo com as atividades da pessoa. Então, não tanto faz, né? Porque parece muito simples. Você pega a dieta de uma outra pessoa, que isso é muito comum, Léo. Mandar um abraço aqui para senhoras e senhores influencers aí que... Não, mas é muito comum. Às vezes eu falo assim, olha... Demais, né? Às vezes não é nem influência, né? Peguei da minha irmã, eu tô falando do paciente. Eu tô seguindo uma dieta. É igual treino. Treino, depois a gente pode conversar sobre personal de educação física. Não, eu peguei o treino do meu amigo, que ele tava ficando bem e tal, peguei o treino dele, ou eu peguei a dieta da pessoa, de outra pessoa. Ou ainda, Léo, às vezes uma dieta, que isso é mais comum ainda. A pessoa se consultou com um nutricionista há 2 anos, aí ela fala assim, não vou me consultar com um nutricionista agora não, eu tenho uma dieta lá de 2020 e eu vou seguir essa dieta. Só que o corpo, os hábitos, tudo mudou, porque para você pensar numa alimentação, você tem que pensar na rotina do paciente. O que você vai comer é diferente se for antes do exercício e é diferente se for depois do exercício. Então isso muitas vezes as pessoas não têm noção, porque quem vai ter essa noção é o profissional, né? Então às vezes para o paciente ele pensa, eu preciso comer isso, não deu para eu comer essa hora, eu vou comer agora. E aí ele não tem o resultado que ele gostaria e ele não tem acesso a um nutricionista, ele não se consulta com um nutricionista. O que vai acontecer? Ele não vai ter o resultado esperado e ele vai se frustrar. Então, antes de acontecer isso, a ideia é que o paciente já comece certo, ele já comece com acompanhamento profissional. E aí tem muita gente que fala assim, bem, né? E aí as pessoas me procuram, eu sou endocrinologista e as pessoas me procuram, mas doutora, você não pode me passar um plano alimentar? Porque aí ele já sai com aquela ideia de que o tratamento vai ser completo. Ele tá ali, se consultou comigo, ele confia, então nada melhor do que eu mesma passar o plano alimentar para ele. E aí eu explico, eu sou endocrinologista, eu não sou nutricionista nem nutróloga. Então assim, mesmo que eu tenha muita boa vontade, queira ajudar muitos pacientes, o meu plano nutricional não vai ser tão bom quanto o plano nutricional da nutricionista. E nem o tempo da minha consulta, se eu for repartir, vai dar para fazer um trabalho bem feito. Então, eu esclareço isso para a pessoa, porque o meu foco não é, assim, o imediatismo. Porque isso tudo é mudança de mentalidade, Léo. Se o paciente chegou ali, ele já quer o remédio, ele já quer que eu passe o plano alimentar para ele. Ele está com a mentalidade que infelizmente, se ele emagrecer, ele vai reganhar novamente, porque ele ainda está vindo com essa ideia de que eu preciso para ontem resolver um peso que está acima há 10 anos. Então, enquanto ele não mudar essa mentalidade, e o meu papel é ajudar nisso, porque quando eu freio e falo, não, você vai se consultar com o nutricionista. Para muitos é um choque, mas para muitos que vão precisar mudar essa mentalidade. Então, assim, o meu compromisso é criar também no paciente esse comprometimento. Então, talvez ele não veio com esse comprometimento ainda e eu, como endocrinologista, né, como médica que atua nessas áreas, e aí eu falo também de muitos pacientes com diabetes, né, porque assim, a gente está focando aqui no emagrecimento, mas a gente tem pacientes que têm dislipidemia, né, tem um colesterol elevado, às vezes já tem alguma doença cardiovascular, e aí não tem nenhuma doença, né? E aí eu posso entrar nas doenças reumatológicas, qualquer doença tem uma base nutricional. Então, em tese, assim, para mim que trabalho muito nessa área, o nutricionista tem um papel ainda mais relevante. Mas na sociedade é como você falou, a questão da importância da nutrição para o futuro é real. Por quê? Porque a gente hoje está vendo uma leva de doenças mais frequentes causadas aí pelas últimas décadas de alimentação processada, em que as pessoas não tinham noção e aos poucos estão tomando essa consciência. Algumas pessoas, né, doutora? Algumas pessoas. É um trabalho de formiguinha, né, Léo? Quando o pessoal vai no nutricionista, eu tenho a impressão que às vezes eles também vão atrás da fórmula mágica. Como é a Bonadio... Adriana. A Adriana Bonadio, de vez em quando deve te dar um feedback, imagino eu. Porque eu fico me perguntando, será que quando o cara vai lá, ele não quer um shotzinho? Não quer, tipo assim, não, aqui não tem remédio, mas será que não tem shotzinho? Não tem algum suplementozinho aí que vai fazer mágica? O pessoal fica perguntando, o que eu posso comer para aumentar o meu metabolismo? Acontece isso também. E aí, assim, é a hora de entender esse perfil de paciente e não desprezar, pelo contrário. Não custa nada também, se a pessoa gosta dessa linha, e eu acho que é muito isso, assim, a pessoa encontrar um nutricionista que seja a linha dela. E se o nutricionista tiver uma capacidade de adaptação focando no resultado do paciente, não custa nada prescrever um shot que não faça mal para o paciente. A grande questão é evitar valorizar muito esses detalhes, né? Porque isso
é um risco dos pacientes desprezarem o mais importante. Então, assim, você pode... o paciente gosta de um shot, gosta de um suplemento, ok. Um suplemento extra, né, que talvez nem faça tanta diferença no resultado dele, mas é uma coisa que ele gosta, para ele é importante nesse momento, que ele ainda não mudou muito a mentalidade, não tem problema. Pode se inserir, né, se for viável para o nutricionista, com foco no resultado. Porque o que é o principal, né, no trabalho que eu faço junto eu e a nutricionista? É a gente estar alinhado. Eu só não posso, com alguma estratégia, prejudicar o resultado final, né? Tanto em termos de saúde, né, da pessoa realmente ter ali suas taxas levadas em consideração, quanto em termos de resultado. Então, nada da minha estratégia pode prejudicar. Então, se eu for focar muito nesses detalhes de alguns suplementos manipulados gigantescos e shots também muito elaborados, eu tenho que tomar cuidado para isso não prejudicar o resultado final. Agora, se a pessoa está tendo resultado com saúde, tá tudo certo. Né? Não tem porquê, porque justamente as pessoas precisam se voltar mais para a mentalidade assim, de que do que vale você estar com um profissional, que muitas vezes é um profissional estrela, se você não teve resultado. Quem está tendo resultado é o profissional. O profissional está emagrecendo, o profissional está tendo uma rentabilidade, você está se sentindo bem de se consultar com ele, mas você está emagrecendo? Você está melhorando suas taxas? Sua saúde está melhorando? Então, assim, é ampliar essa mentalidade das pessoas de encontrar o tratamento que dê resultado para ela, que ela consiga ter uma confiança e com isso ter um resultado. Doutora, vamos lá. No teu caso pessoal, você tem a nutricionista, sua parceira ali, imagina que essa sua nutricionista pessoal, ela mexe muito na tua rotina, você é magra. Pequenos ajustes, você também treina. Aí tem isso também, por exemplo, quem vai para uma pegada um pouco mais atlética, tem que ter uma nutrição especial também para não perder muita massa muscular. Como é que é essa parte também, para quem, de repente, ter essa rotina com o nutricionista ali pertinho, junto com o endócrino? Que aí você já está falando da questão da alta performance, né? A pessoa que já está evoluída em termos de exercício, já não precisa perder tanta gordura, e aí é quando o nutricionista fica ainda mais importante, porque são os detalhes. Então, assim, às vezes é uma fase que o resultado não está vindo, apesar de você já estar se dedicando. E aí é fundamental o nutricionista nessa parte, porque ele vai enxergar algo que eu não estou enxergando, né? Por quê? Porque ele estudou para isso, ele tem, da mesma forma assim que a minha área é mais essa parte hormonal, e aí eu tenho a responsabilidade de me atualizar nessa parte, eu não vou esperar que eu tenha a mesma atualização de um profissional que foca só na alimentação. Então, orientar, e aí no caso, como eu e a Adriana já somos parceiras, então a gente tem uma liberdade maior que vai além da consulta, né? Porque a gente está mudando esse tradicional de consulta. É do tipo assim, olha, eu vou fazer uma prova tal dia, o que você me orienta? E aí o detalhe para aquela prova, eu tenho acesso a ela e ela já me passa, nesse dia você pode fazer isso, isso, isso. Então, é como se a gente tivesse consultas espaçadas, né, no momento que é mais preciso. Então, é um plus, e aí o ideal seria que as pessoas também tivessem esse acesso ao nutricionista, né? Não só se planejasse para fazer uma consulta, mas para fazer uma manutenção. Eu estou com uma dúvida, manda uma mensagem para a nutricionista, nesse dia vou ter uma viagem para fazer, quero emagrecer. Por que não? Por que não ter uma reavaliação e uma orientação focada no seu resultado que você quer agora? Isso aproxima as pessoas, então isso traz mais resultado. Ou seja, o ideal seria ter, dentro de uma visão de tratamento, ter o meu orientador ali de atividade física, o meu nutricionista e o meu endocrinologista, que está dentro da proposta que vocês oferecem no programa Emagreça Consciente e no dia a dia lá da clínica de vocês, né, doutora? E isso é uma extrema vantagem, porque é possível também, por exemplo, a pessoa está se consultando comigo e vai se consultar com um nutricionista que não é lá da clínica. É possível? Claro que é possível, mas a grande vantagem é o quê? A gente está alinhado, a gente falar a mesma língua, né? Então, assim, para não gerar isso, já aconteceu. Olha, conflito. Eu falei uma coisa, a nutricionista ou o nutricionista de fora falou outra coisa, que não é que esteja errado, mas não está alinhado. E aí isso causa confusão, e quem vai ser prejudicado? O resultado. Então, quando eu penso em resultado, você ter profissionais trabalhando juntos é o melhor cenário. Muito bem, muito bem, muito bem. O tempo está passando rápido hoje, não está, não? Doutora, já deu nosso horário aqui. Às vezes eu fico meio impressionado com a velocidade do tempo. Vamos deixar os contatos aqui. Como é que está sendo o programa?
Maravilhoso. Já estamos no dia 23, Léo. E aí eu falo assim, às vezes a pessoa não entrou no programa e acha, não vai fazer diferença. Mas quem já está vivenciando há 23 dias pode falar da mudança que é, tanto no corpo quanto na mentalidade. A visão muda completamente. Então tá nota 10. Que bacana. Vamos deixar os contatos aqui para quem quiser estar te acompanhando. E de olho, quem tiver interesse de participar de um programa, pessoal, é muito legal que é o Emagreça Consciente, poder de repente estar se preparando para o próximo. Por enquanto não tem data ainda porque está acontecendo o atual. Exatamente, verdade. Mas esse ano deve ter outro. Vai ter outro, e assim, é importante que as pessoas vão conhecendo, porque a visão que eu tenho de quem entra no programa, geralmente são pessoas que já vêm namorando o programa, querem ter segurança, então isso é importante para a pessoa já ir se preparando para entrar no próximo. Então, se você quiser saber mais, você entra lá no Instagram, @Ciendo Endocrinologia com C, lá vai ter um link para você falar no WhatsApp, lá da Clínica Ciendo. Então, entre no Instagram, @Ciendo Endocrinologia. Muito bem, muito bem. Vamos nos despedir aqui da doutora Poliana Gomes. Na sequência, doutor Flávio Gondim, que é médico cirurgião plástico. A gente trouxe duas convidadas aqui que elas vão estar me ajudando a entrevistá-la aqui. Vai ser uma perguntação danada aqui. Duas moças, duas parceiras. Juliana Gai, que é gerontóloga, ou fora do Brasil é mais como um gerontologista. Não é um médico, é uma graduação de pessoas que estudam o envelhecimento. E tá vindo também Renata Cassiano, que é nutricionista. E a gente já bateu um papo com o Dr. Flávio Gondim sobre esclarecendo dúvidas sobre cirurgia plástica. Depois que passou lá pela doutora Poliana Rocha, vai só fazer os detalhes lá com o Dr. Flávio. Isso aí, Léo. Senhoras e senhores, nossa querida doutora Poliana Gomes. Obrigado, doutora Poliana. Obrigada, Léo.